Pessoal, trocar motor de arranque da Export 2.0 automática. Simples. Você desce só aqui o frontier e ele fica na sua mão ali, para você fazer o que quiser com ele. Você solta os dois parafusos ali e ele está na sua mão. Você troca, fácil, não precisa desmontar a parte mecânica, não precisa desmontar nada. Rapidinho eu fiz o serviço. Você não se mata, tranquilo, de boa. Tá aí a dica aí para vocês aí, ó. Soltou, tira o para-choque. Não precisava tirar o farol, mas eu tirei porque fica mais fácil para tirar esses dois parafusos aqui do para-choque, esses dois parafusos laterais aqui, que é ruim ali por baixo. Vai ver que eu nem tirei aqui. Então eu tirei os dois faróis para facilitar aqui. Tirou o para-choque fora, desceu o frontier, o motor de arranque fica na sua mão. Tá aí a dica aí.